Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma das marcas brasileiras mais antigas ainda em atividade. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Em meados de 1860, o imigrante português José Antônio Cochito Granado vem ao Brasil com apenas 14 anos de idade, em busca de novas oportunidades. Nesse período, existiam muitas boticas para manipular medicamentos e bálsamos para aliviar os males da população. Isto porque os cariocas sofriam com as precárias condições sanitárias do fim do século XIX, que resultavam no surgimento de diversos tipos de doenças. Foi nesse contexto que José Antônio Cochito Granado começou a trabalhar como lavador de frascos numa botica localizada na Rua do Hospício, hoje conhecida como Rua Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro. Em troca do trabalho, o jovem português recebia moradia, comida, roupa lavada e um salário de R$5.000 por mês. No decorrer dos anos seguintes, o imigrante português acumulou experiência e se destacou no setor. Ainda em seus primeiros anos no país, o talentoso jovem foi convidado a dirigir a tradicional botica de Barros Franco, fundada em 1836, a qual era localizada na Rua Direita, hoje conhecida como Rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. O jovem, que mostrou ser um excelente funcionário ao longo dos anos, ainda queria muito mais, e quando tinha por volta de 23 anos de idade, adquiriu por 7 contos de réis o estabelecimento e o rebatizou como Casa Granado, em 6 de janeiro de 1870, na Rua Direita, uma das mais movimentadas da época. Em seus primeiros anos de operação, a farmácia manipulava produtos com extratos vegetais de plantas, ervas e flores brasileiras cultivadas na chácara de seu fundador, localizada na região serrana do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Além disso, a farmácia Granado também importava medicamentos da Europa e adaptava suas fórmulas a fim de atender às necessidades específicas dos brasileiros dessa época. Em pouco tempo, a Granado se destacou no setor por conta da inegável qualidade de seus produtos, ao ponto de encantar a elite imperial da época, o que acabou resultando no título de farmácia oficial da família imperial brasileira, concedido por Dom Pedro II em 1880. Entre os anos de 1887 a 1940, foi publicado o almanaque anual Farol da Medicina, que tinha como intuito divulgar os novos produtos da farmácia Granado a médicos e farmacêuticos. No ano de 1903, João Bernardo Granado, irmão do fundador, criou o polvilho antisséptico, que foi o principal responsável por tornar a marca Granado conhecida nacionalmente, e até hoje figura como o carro-chefe da companhia. Na época, o registro da fórmula, que se mantém inalterado até os dias atuais, foi aprovado pelo chefe da Inspetoria Geral da Saúde, o ilustre médico sanitarista Oswaldo Cruz. A farmácia Granado prosperou e a demanda pelos produtos cresceu muito nos anos seguintes, de modo que a companhia se viu obrigada a aumentar sua capacidade produtiva para atender todos os pedidos. E assim, em 1912, a farmácia expandiu para um prédio na Rua do Senado, onde por mais de 100 anos funcionou uma das suas fábricas. Em 1915, a farmácia Granado promove o lançamento do sabonete de glicerina, que contava com uma fórmula suave e que oferecia mais hidratação para a pele. O novo produto faria uma dupla de peso ao lado do famoso polvilho antisséptico da Granado, e juntos representariam uma parte importante do faturamento da companhia. No ano de 1917, foi inaugurada a primeira filial da farmácia Granado, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e por um bom período, essa e a loja da Rua 1º de Março foram as principais responsáveis pelo faturamento da empresa. Mas além do famoso polvilho antisséptico e o sabonete de glicerina, nas primeiras décadas do século XX, a Granado já fabricava muitos outros produtos, com destaque para a água inglesa, um tipo de fortificante que buscava combater a anemia e debilidade. Outro produto era o Elixir Nutrogenol, para fraqueza, anemia e raquitismo.
além da água de Colônia Hélios, Ormocálcio, pó de arroz Suzette, água de melissa, fosfovitamina, licor tibaína e muitos outros. A Farmacopeia Brasileira, que se trata do Código Oficial Farmacêutico do país, teve sua primeira edição elaborada em 1929, pelo farmacêutico brasileiro Rodolfo Albino Dias da Silva. Se diz que o documento foi criado nas dependências do Laboratório Químico Farmacêutico da Granado, que era localizado na Lapa, no Rio de Janeiro, onde Rodolfo figurava nessa época como diretor farmacêutico. Nessa altura, a farmácia Granado já era uma das mais conceituadas indústrias farmacêuticas de perfumaria no Brasil, colecionando ao longo das primeiras décadas do século XX inúmeras premiações, e cada vez mais caía nas graças da classe médica, que não só prescrevia, como também colaborava com a divulgação dos produtos da Granado em todo o Brasil. O imigrante português José Antônio Cochito Granado faleceu em 1935. No entanto, o controle da empresa permanece com a família, herdado num primeiro momento por seu irmão e posteriormente por seu neto. A catastrófica Segunda Guerra Mundial resultou na escassez de diversos insumos. Um deles foi a folha de Flandres, matéria-prima fundamental para a fabricação das latinhas do famoso polvilho antisséptico, o que forçou a Granado a buscar por uma solução barata e eficiente. Surge nesse período a embalagem de papelão para o produto, a qual foi mantida por décadas, até que foi substituída em 1996 por uma de plástico. Na década de 40, a Granado lança seu analgésico Piralgina com a promessa de pôr fim à dor de cabeça. O anúncio era composto por uma curiosa lança vermelha que atravessava a cabeça de um homem. No decorrer dos anos seguintes, a companhia continuou crescendo e se tornando cada vez mais popular em todo o Brasil, em grande parte pelo sucesso das vendas do polvilho antisséptico e da linha de sabonetes de glicerina. Porém, tudo começaria a mudar na década de 80, quando a economia brasileira sofreu com a hiperinflação e a consequente retração da produção industrial. No início dos anos 90, a Granado já estava em declínio e não era a mesma companhia de outrora. Resultado da hiperinflação dos anos 80, combinado com a falta de investimentos. Porém, tudo começaria a mudar em 1994, quando o consultor inglês Christopher Freeman recebeu a importante tarefa de encontrar um comprador para a companhia. A missão havia sido dada pelo empresário Carlos Granado, que era o representante da terceira geração da família no comando da empresa. Porém, num primeiro momento, as notícias foram desanimadoras, pois Christopher não encontrou ninguém interessado em adquirir 100% do negócio, conforme o desejo de Carlos Granado. Mas algo curioso aconteceu nesse período em que Christopher buscava um comprador para Granado. O inglês havia se encantado com a história da marca, além de ter percebido que muitos brasileiros admiravam a trajetória da empresa no país. Outro detalhe que não passou despercebido foram os produtos de sucesso da empresa, com destaque especial para o polvilho antisséptico, um talco para pés criado em 1903 e que era conhecido de norte a sul do Brasil. Sendo assim, após uma análise financeira que durou alguns meses, o inglês concluiu que valia a pena investir no negócio, e juntando todas as suas economias, além de alguns empréstimos, Christopher Freeman adquire a farmácia Granado por cerca de 8 milhões de dólares. Se tratava do início de uma nova fase para essa notável marca brasileira. A sorte parecia estar do lado de Christopher, pois ele adquiriu a empresa no dia 15 de junho de 1994, e somente 2 semanas depois, entrava em vigor o Plano Real no Brasil, marcando o início de uma nova fase para a economia brasileira. Tal mudança foi fundamental para a retomada no crescimento do negócio. Com a economia do país estabilizada, a empresa volta a ter lucro, o que acaba possibilitando novos investimentos, que se mostrariam fundamentais nos anos seguintes. Buscando crescer ainda mais no mercado nacional, a Granado toma uma importante decisão nessa fase e passa a apostar na diversificação de produtos, buscando assim ampliar ainda mais o seu portfólio. No decorrer dos anos 90, ocorre a ampliação da linha de sabonetes de glicerina, com diversas fragrâncias, além do lançamento da linha infantil.
Mas não para por aí, pois nessa época, a Granado se tornou a primeira empresa a produzir sabonetes livres de ingredientes de origem animal no país. A companhia, que já havia adquirido em 1998 a fábrica da Febo, localizada em Belém, também adquire a tradicional marca brasileira 6 anos mais tarde, e passa a contar com 2 linhas complementares a partir de então. Muitas outras mudanças aconteceram no decorrer dos anos 2000. Uma delas foi a renovação e padronização das embalagens, para valorizar o lado vintage da marca centenária. O logotipo passa a contar com a palavra farmácia escrita com PH, remetendo ao português utilizado na época da fundação da empresa. Nessa altura, a Granado tinha outro grande desafio, as gigantes do setor, como Natura e Boticário. Sendo assim, a companhia estabelece como estratégia investir em novas lojas próprias. A primeira loja conceito foi inaugurada em 2005, no mesmo endereço onde funcionou sua primeira farmácia no centro do Rio de Janeiro. A ideia era recriar o ambiente das farmácias do século XIX. A nova loja conceito ganhou uma decoração retrô, com vitrines originais, embalagens centenárias, quadros, almofarizes, balanças e propagandas da época. A estratégia se revelou um grande sucesso, e atualmente, a Granado conta com mais de 80 delas espalhadas pelo país, as quais são responsáveis por cerca de 25% do faturamento da empresa. Até 2005, a Granado vendia cerca de 60 itens de produtos, porém, com a implantação das novas lojas conceitos, a companhia pôde ampliar muito seu portfólio nos anos seguintes. Hoje em dia, por exemplo, já são mais de 800 itens à venda, contando com linhas exclusivas para bebês, para o público feminino, vintage e até mesmo para o segmento de animais de estimação. No ano de 2006, toda a linha de produtos da Granado passa a ser desenvolvido sem testes em animais, e no ano seguinte, a marca ganha sua nova loja virtual, demonstrando que tradição e modernidade podem se encaminhar juntas. Com o crescimento, veio o tão sonhado processo de internacionalização da marca Granado em 2013, um desejo antigo de seu fundador. Atualmente, há 3 lojas conceito em Paris. No ano de 2016, foi anunciada a venda de uma participação minoritária de 35% da empresa para a gigante espanhola Puig, dona de marcas de perfumes mundialmente conhecidas, como Carolina Herrera e Paco Rabanne. Em meio a essa fase bastante delicada provocada pela pandemia, o desempenho das mais de 80 lojas conceito espalhadas pelo país foi consideravelmente afetado, mas em compensação, o canal online registrou um grande aumento em relação a 2019, permitindo que a Granado fechasse o ano de 2020 com uma receita líquida de mais de 600 milhões de reais. Ao longo de sua existência, a marca Granado passou por algumas mudanças em sua identidade visual. A marca cresceu e amadureceu ao lado de gerações de brasileiros. Há uma boa chance de seus avós e bisavós já terem usado algum produto da centenária Granado. Entretanto, a marca se modernizou, acompanhou as mudanças e hoje está presente até nas redes sociais, e conta com mais de 500 mil seguidores em seu perfil no Instagram, enquanto no Facebook são mais de 100 mil. Já no YouTube, a marca ainda conta com uma presença mais tímida e soma pouco mais de 1.000 inscritos em seu canal. A fábrica de Japeri, inaugurada em 2015 no Rio de Janeiro, produz atualmente cerca de 110 milhões de sabonetes por ano. A marca centenária Granado possui em seu portfólio diversos tipos de produtos, como colônias, perfumes, shampoos, óleos, dermocosméticos, esfoliantes, cremes de barbear, maquiagem, velas e difusores, além da linha para bebês, vintage e para animais de estimação. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!